Falando um pouco agora sobre os tipos de testes de software, vou enumerar alguns aqui, falar um pouquinho sobre alguns. Eu acho que um dos mais conhecidos e mais famosos aí no meio de testes é os testes de unidade, tá? E eu vou mostrar um slide aqui para mostrar mais ou menos como é a ideia, como que eles funcionam, quais são as partes desse teste de unidade. Então, como eu falei, testes de unidade servem para testar pequenas frações de código, né? Por exemplo, você tem um método que você quer fazer o teste se aquele método está recebendo os parâmetros que ele deveria receber, fazendo o processamento e retornando um resultado que ele deveria retornar. Então, como o nome já diz, unidade, eu estou testando uma unidade em si, tentando isolar ela do restante do código para testar pequenas frações, pequenas unidades de código dentro da minha aplicação. Esse aqui é um exemplo de um teste de unidade de uma classe aqui, operações matemáticas, um método soma, onde eu recebo dois parâmetros, número 1 e número 2, e simplesmente o que faz essa função é retornar número 1 mais número 2, correto? De forma bem simples para explicar o conceito aqui. Do lado direito, eu tenho então o meu código de teste, é o código que vai testar esse primeiro código aqui de soma. Então, começa pelo nome. É sempre bom que nos testes de unidade a gente coloque nomes significativos, né, seguindo até o próprio conceito do Clean Code, quando a gente está nomeando as coisas, de forma que eu consiga identificar o que esse método de teste está testando, né, e o que ele espera com esse teste. Por exemplo, eu estou testando o método de soma, então eu estou falando aqui, ó, soma de 1 negativo mais 2 retorna 1. Se eu estivesse olhando somente para o nome do método, o que acontece quando a gente vai muitas vezes rodar esse teste numa IDE, vai aparecer só o nome dele, eu já consigo identificar o que esse método vai fazer. Então ele vai fazer a soma de 1 negativo mais 2 e tem que retornar 1. Se não retornar 1, está dando algum problema, está dando algum erro, né? Eu quebrei alguma coisa no meu código. Então esse slide aqui é um exemplo de teste passando, beleza? E aqui então, primeira coisa é deixar os nomes significativos. Quais são as partes do teste de unidade? São 3 partes. Então a gente tem o arrange, tem o act e o assert, tá? O arrange é onde a gente vai arrumar, organizar os dados, né, as estruturas que a gente está querendo testar, vai fazer o setup delas para que a gente consiga executar elas, tá? Então a gente vai preparar tudo que tiver que fazer aqui, definir o nome de uma variável para comparar lá embaixo, instanciar a classe que possui o método que a gente vai testar e diversas outras coisas. Então esse é o arrange, onde eu vou organizar as coisas para daí fazer a ação. E a ação é o segundo passo, onde efetivamente eu vou utilizar o que foi arranjado aqui em cima, né, que foi organizado ali em cima, e vou fazer a chamada para aquilo que eu estou testando. Então nesse caso eu estou fazendo valor soma, né, uma variável igual a operações ponto soma. Operações foi instanciado lá em cima, ponto soma passando 2 parâmetros, que é o que diz no meu enunciado do teste, soma de 1 negativo com 2. E aí eu capturo esse retorno nessa variável valor soma, e aí que vem o terceiro passo e último, que é o assert, ou seja, eu vou verificar, né, eu vou validar se o retorno daquilo que foi executado no passo anterior está em conformidade com o que eu espero daquela execução. Então eu espero que o resultado seja 1 e o segundo parâmetro que eu passo aqui nesse assert.equal
é o valor da soma, que é o valor que foi acionado, né, foi executado no passo anterior. A ideia geral é essa. Eu vou arranjar, vou organizar os dados, vou instanciar o que eu tenho que fazer, vou definir o que eu tenho que definir para usar no teste. Aí o segundo passo eu faço a ação, que é efetivamente chamar, né, o código, a função em si que eu quero testar. E no final aqui eu faço a verificação para ver se o que foi retornado está em conformidade com o que eu esperava que fosse retornado. Beleza? A execução disso vai retornar um OK ou um erro falando que teve algum problema de execução. O próximo slide é simulando o caso de você ter uma alteração no seu código. Óbvio que eu não teria uma alteração no método soma aqui, mas eu estou fazendo uma analogia a uma alteração qualquer em algum método qualquer lá do seu código, que você precisou fazer um ajuste porque alguém pediu, a regra de negócio mudou, sempre que for esse número, você retorna isso aqui. Então, alguma especificação mudou, beleza? Alguma especificação mudou e você tem que fazer essa alteração, tá? Então, isso aqui está sendo representado apenas por esse método de soma, porque eu não quero complicar isso para explicar o conceito, tá? Não é bom, quando a gente está explicando o conceito, trazer algo muito complexo. Então, no método de soma, vamos supor que veio uma regra de negócio falando que se o número 1 for menor que 0 ou o número 2 for menor que 0, ele tem que retornar 0, independente do que ele tem que fazer. Isso é uma regra que foi passada pela gerência ou pelo setor que cuida dessa feature, etc. Okay? E aí sim, se não cair nesse if, ele retorna número 1 mais número 2. Beleza, você fez essa alteração, só que aí pode ser que você errou em alguma coisa e produziu um bug, né? O que acontece? Se isso aqui for uma feature que a empresa pediu, beleza, tá? Você vai ter que alterar o teste, reescrever ele, porque a regra mudou. E você vai perceber que você tem que reescrever ele, porque você vai rodar ele depois que você fez a alteração. E ele vai dar como teste falhando. Porque eu estou passando um -1 aqui agora. E sempre que o número 1 for menor que 0, ele retorna 0. Então não vai ser mais 1 aqui no final, vai ser 0 e vai falhar o teste. Então nesse caso eu sei que tenho que reescrever o teste em si. Mas se porventura esse trecho de código tivesse sido colocado no meio de um emaranhado de códigos lá, e eu tivesse produzido um bug que fizesse com que a minha soma não retornasse uma soma entre dois números e tivesse essa regra maluca aqui, como que eu saberia se eu introduzir esse bug ou não, se eu não tenho teste automatizado? Né? Se eu tenho, eu simplesmente rodo esse teste que já está escrito, que já valida que a soma tem que ser isso. Tá? Então o teste vai falhar. E isso que me dá segurança para saber que se eu alterei alguma coisa e produzir um bug dentro da feature, né, dentro do código aqui original, ele vai me avisar que tem alguma coisa errada. Tá? Ele é um alerta para mim verificar e validar se tudo que eu fiz estragou coisas anteriores ou não. Fazendo uma adição, quando a gente fala de testes de unidade, uma dúvida bem recorrente é até onde eu tenho que testar, quanto do meu código eu tenho que testar. Tá? E existem algumas ferramentas que te ajudam a saber quanto do teu código já está testado, quanto que você está cobrindo o seu código de testes, que é o Code Coverage. Tá? Então, a cobertura de código. Certo? Então, muitos falam, beleza, você tem que ter 100% de cobertura de código nos testes de unidade. E eu, particularmente, sou um pouco, não contra, mas assim, eu acho que é um excesso de preciosismo. Tá? Por quê? Tem muitas coisas no seu código
né, que já foram testadas. E quando eu falo já foram testadas, o que eu quero dizer? Você tem a atribuição simples de uma variável, né? Uma variável recebe um int, lembrando, você não tem comportamento dentro dessa variável, dessa propriedade, podemos dizer assim, com os getSets. Então esse getSet é simplesmente o getSet padrão do C# lá, trazendo como exemplo o C# aqui. Você testar essa propriedade nome aluno, eu atribuindo o nome André para nome aluno, eu tenho que fazer um assert lá embaixo sabendo se, quando eu fiz essa atribuição, se realmente a variável teve esse valor. Esse tipo de teste, quando eu tenho getSet burro, getSet simples, que não tem um comportamento, o comportamento não foi alterado, não vale a pena testar. Tá? Por quê? Porque isso faz parte do framework, do C#, né? Isso já foi testado. O C# já foi testado pelo time da Microsoft. Então não tem por que você testar. E no momento que você deixa de testar isso, você já não tem 100% de cobertura de código. Apenas o ponto de atenção que você tem que ter, e por isso que eu falo que escrever teste é um exercício contínuo, juntamente com escrever o código em si, é quando uma propriedade, por exemplo, dessa, tiver um comportamento de getSet, um comportamento que você colocou. Aí sim você vai ter que escrever um teste para isso, porque você tem comportamento lá dentro. Mas, caso contrário, isso não é necessário. Tá? E esse esforço de fazer os testes aliado ao código te dá essa segurança que quando aquela propriedade tiver um getSet modificado, você vai escrever o teste para aquilo. Por isso que não é recomendável você apartar o processo de escrita de código e escrita de testes, tá? Porque você acaba deixando esses gaps passar. E aí acaba tendo problemas aí, tanto de cobertura como o mais grave não é nem tanto a cobertura, mas sim a funcionalidade não sendo testada. Lembrando, você não precisa ter 100% de cobertura de código, tá? Você precisa ter um nível elevado sim, porque isso diz respeito ao quanto o teu código está testado, mas não se apegue a números em termos de quero fechar 100% certinho, então vou fazer um teste aqui que não tem nada a ver só para passar aquela linha ser coberta, entendeu? Eu não acho isso produtivo, e então eu não recomendo, né? Mas é uma recomendação minha. Outro detalhe, para saber o quanto testar, você pode definir alguns pontos. Eu quero que meu código tenha mais do que 90%, né? No mínimo 90% de cobertura. Então, com ferramenta de cobertura de código, você consegue metrificar isso e saber o quanto do seu código está testado, tá? Bom, pessoal, o próximo tipo de testes são os testes de integração. O nome já é bem específico, né? Assim como unidade, onde eu tenho uma pequena unidade, tento isolar ela ao máximo para testar. O teste de integração ele já visa o contrário. Ele visa, na verdade, testar duas porções, ou dois códigos, ou dois módulos, ou dois componentes do meu software, dois ou mais, né, que eu digo, como eles funcionam interagindo entre si, como funciona a integração entre eles. E para que serve os testes de integração? É para ele me dar segurança que essa integração, né, a dança entre esses componentes, entre esses itens que eu estou testando nesse contexto de integração, estão funcionando corretamente. Tá? Então, por exemplo, o teste da aplicação mais banco de dados é um teste de integração. Tá? Quando eu saio do isolamento apenas do meu código e eu estou fazendo o link com uma dependência, uma ou mais dependências, eu estou testando como esse meu código se comporta quando ele está integrado às demais partes do software. E esse é um teste muito importante, mas eu vejo que ele não é necessário fazer teste de 100% das integrações em si. Seria o ideal? Seria o ideal.
Só que é quase que impossível você fazer isso, dependendo do tamanho do software, obviamente. Então você vai atacar para testar as coisas, essas integrações nas partes mais delicadas, as partes mais cruciais, as que demandam mais cuidado, né? Que faz mais sentido você testar em pontos específicos, ou pelo menos começar por esses pontos. Se você vê que a tua cultura de testes está funcionando bacana, você tenta expandir o máximo que der esses testes de integração também. Mas é importante você testar os elos que são cruciais para o teu sistema em termos de integração. Então, aplicação e banco, dependendo com o que você trabalha, com cache, com sei lá, N coisas, envio de e-mail, serviço de envio de e-mail, cara, tem N integrações que você pode fazer o teste, tá? Então, esses testes de integração vêm nesse sentido, testar a funcionalidade, como que ela se comporta, né, num contexto trabalhando de forma integrada entre diversas partes do software. O próximo são os testes de aceitação e usabilidade, tá? Esses testes de aceitação e usabilidade, o que eles garantem? Tá? Eles garantem principalmente que o que foi definido como escopo do projeto, como requisito de funcionalidade, está sendo atendido ou não. Então, por exemplo, tem uma funcionalidade lá que eu tenho que preencher um formulário. Ao clicar, eu tenho que fazer uma verificação, que vai aparecer uma janela de aviso que o usuário pode dar cancelar ou prosseguir. E quando for para o prosseguir, ele vai cadastrar alguma coisa no banco de dados. Então, todo esse passo a passo é um teste de aceitação, que eu estou verificando se os requisitos que foram determinados, passando por essa série de testes, eu estou atendendo a esses requisitos. E como eu falei aqui, é muito mais voltado à parte de usabilidade. Então, está ligado com interface gráfica, e a gente tem algumas ferramentas que fazem esses tipos de teste de aceitação. Por exemplo, eu posso utilizar o Selenium, tá? O Selenium para fazer teste de aceitação. Então eu consigo simular os cliques, simular a utilização do sistema, da interface, para fazer esse tipo de teste de aceitação. Então ele é muito mais voltado ao requisito do que é esperado pelo cliente, o que é esperado pela funcionalidade e se isso está sendo atendido ou não. Nós temos agora uma série de testes aqui, que são o teste de carga, o teste de estresse e o teste de estabilidade. Tá? Primeiro, o que é o teste de carga? O teste de carga principalmente é quando você já tem o software, tem a feature lá definida, né, que você quer testar, e você produz um payload, uma carga próxima do real, próxima do que é esperado da utilização do teu software. Então você não vai estressar, você não vai minar o teu software de requisições, você vai produzir uma carga tentando visar um cenário real. E isso é feito para você validar se o sistema se comporta como ele deveria num cenário real, no cenário de utilização comum, na média de utilização do teu sistema, por exemplo. Aí você pode fazer vários níveis de teste, né? Então o teste do nível real que o meu software chegou até hoje. Qual que foi o máximo? Eu faço uma carga para testar isso. Qual que é o nível médio que ele tem de requisições por dia, por exemplo? Faz um payload que faz esse teste de carga aí. Tanto em termos de requisição, em termos de N coisas, tá? Então de usuários conectados. Então você tem que fazer esse teste o mais próximo do real para tentar simular uma carga real do teu sistema. Já o teste de estresse, né, ele como o nome já diz, é um teste extremo, tá? Então ele testa os limites para avaliar como que o seu sistema se comporta quando ele está sendo
muito requisitado, quando ele está sendo estressado ao máximo. Você quer tirar métricas dali, você quer saber até quanto que ele aguenta, né? Então você faz um teste de estresse para realmente jogar o máximo de requests que você conseguir e ver se ele cai, se ele se recupera, se ele não volta. É para você realmente simular um caos aí, vamos assim, um cenário bem mais difícil do que o habitual, tá? E por fim é o teste de estabilidade, tá? O teste de estabilidade é para ele avaliar como a sua aplicação se comporta durante um determinado tempo, tá? E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, teu sistema está lá, subiu no teu web server, está funcionando, e aí você começa a fazer as requisições e fazer algumas operações nele. Não precisa ser um teste de estresse, mas você quer avaliar como ele vai se comportar daqui 10 minutos, daqui 1 hora, daqui 2 horas, daqui 24 horas e assim por diante. E o que ele acaba pegando nesse teste, né? Por ser um teste de estabilidade, você consegue verificar se ele vai realmente estar estável, estar saudável ao longo desse tempo. O que acontece muito, e geralmente quando não há muitas boas práticas de programação, o pessoal vai utilizando recursos da máquina, memória, processador, conforme as requisições vão vindo. Muitas vezes acabam não liberando essas informações de memória, né, não liberando os recursos que estão sendo utilizados para cada request. Por mais que essa request já tenha acabado, ele ainda mantém isso na memória, não faz o dispose disso. E chega um momento que você recebe tantas requisições e por você não fazer a liberação desses recursos, você tem um memory leak. Você acaba por extinguir os recursos que você tem necessários para rodar aquela aplicação. Então acaba acontecendo alguma coisa com aquela aplicação, e isso você quer validar também. Você quer validar se ela cai, se ela reinicia, se ela vai e não volta, né? Então você quer ver como que ela está em termos de estabilidade mesmo, como que ela se comporta ao longo do tempo. Então é nesse ponto que você faz esse teste. Então, teste de carga, estresse e estabilidade. E por fim, tem outros tipos de teste também, pessoal, mas eu elenquei alguns aqui, tá? Tem o teste de segurança, que eu acho que é um dos testes também muito importantes, que são testes envolvendo realmente a segurança do teu sistema. Então, teu sistema tem um login, tem um sistema de permissionamento. Então, uma das coisas mais comuns é você rodar um pen test, ou seja, um teste de penetração no teu sistema, para você saber se ele possui algum gap, alguma porta, alguma falha que está exposta para que um usuário, um hacker, venha e consiga explorar aquela falha. Então, o que acontece? Uma backdoor, por exemplo, tem um problema na tua autenticação, que o cara está conseguindo passar sem autenticar, essas coisas assim, né? Você consegue pegar com teste de penetração, que é um teste de segurança. E aí testes comuns de autenticação, testes de autorização, que são diferentes. Então, autorização, eu estou olhando muito mais para a parte de permissionamento, quem tem autorização de fazer algo no sistema ou não, enquanto a autenticação é a permissão para logar no sistema, né? Então tem esses vários tipos de testes de segurança também.